Kelly, muito obrigado pelo aceite para bater esse papo, né? Com certeza vai ser muito bacana, muito agregador para nós que trabalhamos aí com pet creche, que trabalhamos com cachorro e queremos, enfim, saber um pouquinho mais sobre isso, tirar essas dúvidas, né? É uma doença, acho que nova, né? Acho que nova, talvez não tanto, mas para mim é nova. Muita gente não conhece. Então olha aí, ó. Então daqui a pouco falta a disseminação de conhecimento aí. Então, bom demais poder bater esse papo contigo. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer inenarrável, né? Tua companhia. Ui! Meu chefe. A galera não sabe, né? A galera não sabe que tu trabalhou na Dálmatas. Não, trabalhei um curto período, né? Até eu terminar ali meu TCC. E agora deixei uma descendência, né, na escola. Deixei frutos lá. Tá lá representando Tá lá, tem um a pedacinho família. meu ali. Tem um pedacinho meu. Então, galerinha, vamos aproveitar que a Kelly está aqui com toda a disposição para tirar todas as dúvidas. Tem uma caixinha de perguntas, na verdade não é uma caixinha, é um balãozinho de perguntas aqui embaixo. Mandem as perguntas ali, né? Assim que for entrando alguma pergunta e tiver uma oportunidade, eu passo a pergunta para a Kelly, né? E ela responde para nós. Se alguém quiser botar nos comentários aqui também, pode pôr. Só que os comentários vão passando, né? E talvez a gente não consiga ler todos. Então, perguntas melhor na caixinha de pergunta, que daí eu tenho certeza que a gente vai poder ver a pergunta e não deixar de responder. Tá bom? Então vamos aproveitar que ela está aí com toda a disposição. Kelly, por favor, conte um pouquinho quem é você, a sua história, como chegou nesse mundo de cachorro, né? E como que chegou a querer ser veterinário e agora sendo veterinário. Enfim, conta um pouquinho de você para a gente conhecer um pouquinho da tua história. Bem, há um tempo atrás eu saí das vendas, né, do mundo louco das vendas, e entrei de cabeça no negócio, num pet shop, tive uma estética canina, e ali eu peguei essa vibe de cães e gatos, e decidi entrar para a faculdade já para trabalhar com esse nicho, né, de pets de companhia. Aí fiz a faculdade, me graduei e entrei para a clínica. E hoje eu sou plantonista, né? Faço plantões, atendo situações de emergência, mas também, eventualmente, eu atendo clínica. Tenho já essa bagagem comigo. Sim, mas vamos um pouquinho mais devagar. Que ano que você saiu do mundo de vendas e resolveu entrar numa clínica? Você montou um negócio, né? Eu montei uma estética canina em 2016, 2015, mais ou menos essa época aí. Em 2015 você abriu um pet shop, mais ou menos isso. Isso, a estética canina. E aí, como é que foi essa experiência de ser uma empreendedora, de abrir uma empresa, de ter, né, todo esse cuidado aí? Foi incrível, foi incrível. No começo as coisas saíram fora do meu controle, porque quando eu fui fazer meu estágio, a pessoa que me contratou disse que eu deveria permanecer mais um tempo atuando nos bastidores antes de ingressar no meu negócio próprio, porque não seria fácil, né? Essa foi a dica que ele me deu. A primeira pessoa a criar um banho-tosa aqui em Novo Hamburgo me disse isso, né? Só que eu já tinha meu negócio montado, estava eufórica, eu disse, não, vou tocar ficha, não tem por que perder tempo. Matou no peito e vambora! E vamos embora, né? Daí eu comecei. E para poder ter a experiência que eu não tinha, né, no começo, eu comecei então a fazer um trabalho mais voltado para as pessoas carentes, para aquelas pessoas que não tinham condições de levar os seus animais para o banho e tosa, porque era uma troca, né? Eu não tinha experiência de deixar aquele poodle com aquele aspecto de revista de grooming, e eles também não tinham como marcar com esse procedimento, né, para deixar com aquele aspecto. Então eles me deixaram, eu fazia o melhor que eu tinha, assim, para oferecer naquele momento,
e de fato já era 100% melhor do que a condição que vinha aquele cachorrinho para mim, ou aquele gatinho. Eu atendi bastante gatos também, né? Então foi uma troca e foi muito importante. Eu tive uma grande procura, então assim eu adquiri minha experiência. Daí as coisas foram mudando. Lógico, estraguei muito topete de poodle, muita patinha de shih tzu, um horror, mas tinha ali, né? As pessoas sabiam que eu estava começando e queriam me ajudar e começaram comigo também. Então foi um processo delicioso, assim, nós fomos crescendo juntos. Daí fui pegando clientes diferenciados, né? Fui trabalhando daí com outro público, tive que investir no meu negócio, e daí surgiu essa vontade de ir além, de oferecer algo mais do que a estética, né? Trabalhar mais com a saúde deles. E que ano você começou a faculdade de veterinária? 2017. 2017. Logo depois de ter a empresa mesmo, né? Sim, sim. Uhum. Foi algo assim muito emergente. E quanto tempo a empresa ficou aberta? Foram 3 anos, 3 ou 4 anos, porque eu mudei de endereço ainda, tentei conciliar com a faculdade, mas a partir do momento que eu comecei a estudar no período integral, eu tinha só os finais de semana para trabalhar, e isso começou a invadir muito a minha vida pessoal, não consegui mais separar as coisas, então não teve como manter a faculdade e a estética. E eu tive que fazer uma escolha difícil, né, mas enfim, tudo válido. Fechou a empresa, ficou só com a veterinária e estágio. Sim, exato. Aí comecei a fazer estágio na veterinária, daí como medicina mesmo. Ah, show de bola. 2017, então, começou. Olha aí, ó as amizades chegando aí. Bacana, bacana. Então, quanto tempo de você se formou ano passado, né? Isso, eu apresentei meu TCC em dezembro. Me formei no comecinho desse ano. Ah, show de bola. Então foi esse ano. De 2017, então, nós tivemos 5 anos praticamente. Exato. 5 anos. Ah, legal. E aí, conta pra nós, como é que foi essa trajetória da medicina veterinária, de ter cursado, algum ponto dentro da faculdade que tu disse assim, eu quero trabalhar com isso, eu escolhi isso, porque lá dentro daqui a pouco tu tem outras oportunidades, né? Tu ver outras coisas, né? Então, assim, a medicina veterinária é muito além de cachorro e gato, né? Ela é para tudo. Tá? Sim, mas aí, exatamente. Quando é que foi o ponto de decisão? Eu entrei com essa consciência de que eu queria trabalhar com pets, né? Com animais domésticos, já porque era o que eu tinha ali na minha rotina. Mas, de fato, a partir do momento que eu ingressei no curso, já se criaram várias dúvidas, apareceram várias oportunidades. O primeiro estágio que me chamaram, que eu tive a oportunidade de fazer, mas infelizmente por conta do traslado eu não pude, foi com porcos, né? Foi numa granja de suínos. Então, eu entrei lá, me apaixonei por aquilo, né? E não pegou nenhum porquinho de pet? Muito. Vontade tinha, né? Mas eles crescem, não eram os mini pigs, né? Eram os porquinhos mesmo. Então, tive vontade de trabalhar. Mas mesmo os mini são gigantes, né? Sim. Mas ainda tem um outro jeitinho de trabalhar com eles, né? Porque os gigantes não tem como colocar na cama para dormir junto, impossível. Jesus amado. E aí, conta mais. Qualquer lugar que eu visitava, diferente, que eu não tinha conhecimento, eu pensava, meu Deus, eu quero isso para mim, eu quero isso para minha vida. Foi assim com suínos, foi assim com granja de aves, pensei em trabalhar com aves, foi assim com a parte da jurisdição, tudo era um mundo novo que se abria, uma oportunidade nova, algo que mexia, que pensava assim, e se eu fizer isso, se eu for para a área da farmácia, se eu for para a área do laboratório, de pesquisa, de vírus, patogenia, fazer uma necrópsia, a primeira necrópsia é um trauma, muita gente desiste ali, né? É um divisor de águas, quem segue adiante e quem fica, né? Isso acontece muito durante a graduação, muitas situações impactantes, assim,
que mexe, que você vê que não adianta gostar de animais. Para se formar, tu precisa ir muito além disso, né? Isso não é nem um pré-requisito. Deixa eu só entender esse divisor de águas dentro da medicina veterinária. Você tem que abrir um bichinho. Sim, você tem que trabalhar com cadáveres, você tem que mexer, lidar com anatomia, né? Tem que É, passar. eu acho Bem... que eu acho que eu pararia aí. Sim, muita gente para nesse momento. Muita gente chega nesse momento e desiste. Tem outros Beleza. também, tem alguns exames que você tem que fazer em grandes animais, que também mexem bastante. É, Jesus amado. sim. Imagina, eu não tinha contato com essas espécies, né? Daí eu chego lá, tem que fazer uma avaliação numa égua PREM, fazer uma ultrassonografia, né, mais invasiva, enfim, uma cirurgia para retirar um corno. São várias situações, são várias coisas que tu presencia e tu passa, assim, e aquilo mexe bastante com o emocional, né, principalmente, daí te coloca em vários questionamentos, assim, se realmente é isso que você pretende para sua vida, como é que vai lidar com isso, né? Tem questões na clínica também que sempre mexem com esse emocional, quando você tem que decidir ali se no momento de uma eutanásia, por exemplo, né? É um momento sempre que te coloca numa situação bem difícil, porque não tem como voltar disso, né? É uma decisão que tu toma e a tua consciência depois que tu tem que levar em paz para casa, né? Então, não só dentro da faculdade, mas fora da faculdade também a gente passa por bastante situações que são bem desafiadoras, assim. Eu imagino, né? A gente como eu tô acostumado a lidar com partes boas da vida de um cachorro, né? Exato. Como adestrador, participei de algumas coisas um pouquinho mais difíceis, agressão e tudo mais. Mas mesmo assim, né? Ainda assim tinham boas evoluções. Tu trabalhava sempre com coisas geradoras de felicidade, e agora com a creche a mesma coisa, né? A gente se apega demais, né? Eu já participei de 3 eutanásias, né? 2 cães meus e um cão da minha sogra. Nenhum deles foi bom. A gente se apega demais, né? E aí eu fico imaginando essa vivência, assim, né? Onde possivelmente tu estagiou, né? E eu lembro que tu falava também de vários plantões, cachorros muito doentes, né? Querendo ou não, o veterinário passa por processos bem difíceis. E Kelly, me tira uma dúvida. Tem como não se apegar? Não tem, né? Eu acho que acho que tá um ponto também mais difícil, né? Tá um ponto muito difícil de tu ser médico veterinário. Porque a gente já se Sim, apega de forma muito fácil trabalhando com a felicidade. E eu acho que trabalhando com a saúde e tal, que também às vezes não é uma coisa muito legal, e a gente vê o bichinho sofrendo, a gente acho que se apega mais ainda, né? A gente quer fazer mais por aquele ser, né? tem coisas que vão além das nossas ações, tem coisas que vão além das nossas, do que nós temos ali à mão, né? Então, é bem complicado. Às vezes você sente ali a dor, não só do teu paciente, mas de todas as pessoas que estão acompanhando aquele momento, né? Ainda mais na emergência, que é onde eu trabalho, meu trabalho principal, né? Nos plantões noturnos. Então, dificilmente, é raríssimo o dia que eu estou num plantão e vem uma pessoa me trazer uma vacina. Isso não é a minha rotina, né? A minha rotina é hard, são aqueles acidentes, é algo que as pessoas não estavam preparadas para que aquilo acontecesse. Então, tu precisa agir rápido e dentro dos limites, né? Não só da clínica, do hospital, mas também dos limites da pessoa que te trouxe aquele paciente, né? E tu tem que fazer o máximo com o que tu tem, né? E às vezes o que tu tem ali não é o suficiente para dar tudo de melhor para aquele paciente, né? Então tu te apega, às vezes tu, querendo ou não, tu acaba se envolvendo além, né? Tu acaba fazendo mais do que tu. É,
E para quem faz plantão, é exatamente como tu disse, né? São 7 degraus do tempo, né? E os últimos 2 é o urgente e o emergência, né? Você pega esses 2, né? O que é Eu pego esses urgente e o que dois. é emergência. Então, cara, deve ser pancada mesmo, né? Tem que ter um bom preparo. Tem que ter um bom preparo. E me diz Sim, uma coisa, a faculdade te prepara para isso? Para esse emocional? Tem alguma coisa na faculdade para isso também? sim. Daí vai muito da pessoa que, né, eu digo assim, por mim eu saí bem preparada. Porque eu tive excelentes professores e eu tive cadeiras que me prepararam para isso. Muitas pessoas passam por essas cadeiras, por essas disciplinas, e acham que aquilo ali é só preencher linguiça ou para faculdade arrecadar valores. Tem cadeiras de comunicação, como você comunica um óbito para um tutor. A gente aprende isso na faculdade, né? Passar por isso, escolher as melhores palavras, a lidar com essa questão emocional para não transmitir aquilo que tu tá sentindo. Tu tem que ser mais fria, né? Tu tem que aprender a lidar a ter uma frieza. Então, isso sim, a faculdade me deixou bem preparada, eu saí de lá, não só a faculdade, mas também os estágios que eu fiz no decorrer do curso também me prepararam para isso. Então, eu saí da formação já pronta para atuar nesse nicho aí de emergência. Sabe que isso é uma coisa que eu me preocupo também, né? Agora que eu virei professor, né, ensino pessoas a abrir uma pet creche, enfim, eu ensino as pessoas também a trabalhar essa questão emocional, porque às vezes a gente também tem que demitir um cliente, né? E dizer que, olha, teu cachorro não está apto a frequentar, por mais que seja um processo ainda muito menos doloroso, né, do que o teu processo, a gente tem que aprender a lidar com humanos, né? Exatamente. E isso é um ponto da faculdade que as pessoas entram lá e dizem assim, eu fiz medicina veterinária, não fiz medicina humana porque eu detesto gente. Nenhum paciente chega sozinho numa clínica, né? Eles não falam. Às vezes você atende um bichinho desse tamanho que tem 7 familiares que querem entrar junto no consultório. Credo! Enfim, você vai ter que ouvir cada um, porque cada um deles traz uma informação a mais, e essa parte da anamnese é 80% da consulta, e o sucesso do tratamento depende muito disso, né, dessas informações. Então, quanto mais informações, quanto mais minucioso, melhor. Então, sim, tem que falar com gente, tem que lidar com todos os tipos de pessoas, tem que saber que muitas vezes aquela pessoa está desesperada, tem que ouvir coisas e não absorver aquilo, né? Porque cada um reage de uma forma quando está passando por um momento difícil. Então, nem todo mundo chega lá, por favor, meu bichinho está morrendo, né? Às vezes te jogam aquilo naquela situação, tipo, você tem que fazer isso, é a tua obrigação, né? Independente enfim, de todo o contexto, né? Então, sim, tu trabalha muito com pessoas, muito mais do que diversas áreas da medicina. Eu acho que a única que equipara ali ainda é a pediatria, porque é onde o bebezinho também não fala e tu tem que lidar muito com outras pessoas para contar o que está acontecendo. Mas a medicina veterinária, tu trabalha muito com gente, muito, 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 muito. Sem dúvida nenhuma, não tem como separar. Tu tem que passar por isso. É sempre um processo também bem difícil, né? Hoje eu tenho essa noção, assim, de que me fez muita falta no início, né? Como quando eu comecei como adestrador, de entender de pessoas, porque muitas vezes eu me via no meio de um processo conflitante entre pessoas da família sobre o treinamento do cachorro e tal, e eu tinha que ser o apaziguador daquilo. Né? E como não tinha ninguém que nos preparava para isso, né? Então até por isso que eu perguntei nessa questão de se a faculdade te prepara e tal, e aí tem uma cadeira de comunicação, tem uma cadeira daqui a pouco de psicologia, isso realmente faz diferença, né? Sim, sim. Acho que é e importante. também, eu acho que eu também, ali nessa questão de lidar com humanos, eu tenho 20 anos de experiência com vendas, né? Eu trabalhei, eu fui gerente de um telemarketing da Oi.
Então, além das vendas, eu ainda cuidava de uma equipe, supervisionava, contratava, treinava, e todas aquelas situações de um telemarketing era a minha rotina antes de eu entrar para Pet Shop, né? Então, já trabalhei com vendas diretas, indiretas, já como representante, como vendedora de colchão da Ortobon, como chip da TIM, então eu gosto muito de pessoas, eu gosto de interagir com pessoas. Então, eu já vinha me preparando para isso, acho que isso me ajudou bastante, né, nessa escolha ali da clínica também, que eu tenho esse apreço. Eu não saberia não ter esse contato com pessoas, isso me faz muito bem, e eu gosto disso também. Então, não só a faculdade, mas eu acho que eu já vinha me preparando antes para esse momento. Tudo foi agregando, né, tudo foi se fazendo válido, e agora estou usando toda essa bagagem nesse novo momento da minha vida, né? Com certeza agrega muito, né? Torna mais Sim. Fácil para ti e para as famílias. Exato. Bora lá, então, entrar no nosso assunto de hoje, leishmaniose. Não tem como eu não trazer à tona, né, Charlotte Chanel, porque... Eu não ia citar, né, Não tem como, cara. Eu não tenho. Eu já olho aqui. Isso mexe demais. Essa foi uma questão emocional muito difícil de eu lidar com essa situação, né? Foi bem, bem complicado. As pessoas não estão entendendo nada, né, Carlos? Ninguém está entendendo nada que aconteceu. Charlotte Chanel. Charlotte foi meu TCC. Charlotte Chanel, para quem não está entendendo nada, gente, Charlotte Chanel, elas vêm lá na minha hospedagem, na minha creche, desde filhote. Desde filhote. E por questão de destino, as duas pegaram leishmaniose, né? E foram tratadas, enfim, a Kelly participou muito disso e acompanhei um pouquinho, né, sobre essa trajetória, acompanhando com a mãe delas, né? E elas voltaram a frequentar a creche, né? E uma delas veio a óbito. E mexeu muito com a gente, mexe muito com a gente, quando eu fiquei sabendo que só uma delas iria vir hospedar, eu disse, como assim, cara? Não, as duas são irmãs de ninhada, cara, é um troço assim, que é muito difícil a gente não falar, Charlotte, Chanel, cara, é as duas, né? E agora é só uma delas e tal, isso foi forte, foi forte. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então dessa doença, falar um pouquinho da sua experiência, né? Se você quiser falar também dessa questão das duas meninas aí, do teu TCC, acho importante. Eu não entendo nada dessa doença, então tudo que você puder trazer de forma bem clara e não muito técnica, né? Com certeza vai ajudar bastante pra gente, tá bom? Fica bem à vontade, tudo contigo. Tá. Eu vou tentar, né, não usar termos técnicos e tentar ser, assim, bem compreendida, até porque é um assunto bem complicado, até para quem está na área, né, que trabalha com isso. Os estudos ainda estão acontecendo, então, não, a nossa live não é tudo sobre leishmaniose, porque ninguém sabe tudo sobre leishmaniose. Estão havendo estudos, novos experimentos, novas medicações em testes. Vamos começar do princípio, né? A pessoa que não sabe o que é a leishmaniose, o que nós estamos falando, de onde vem. Leishmaniose, então, tem um parasito, né? Um bichinho. Vou tentar, né? É isso aí. Eu vou tentar desenhar, não... mas enfim. Ela precisa de um reservatório, né? Esse bichinho precisa ter um lugar para se procriar, enfim. E, infelizmente, o reservatório aqui é o cão, né? O cão infectado, ele guarda, então, essa leishmania, esse parasito, né? Esse bichinho ali na corrente sanguínea dele, e um mosquitinho
né, um mosquitinho diferente dos outros, o mosquitinho palha. Ele tem um aspecto um pouco diferente, ele tem, como é que eu posso dizer assim, a vida dele é diferente dos outros mosquitos, ele não se reproduz na água, ele se reproduz em matéria orgânica. É um tipo de mosquito só. A flebótomo, né? Eles têm umas variantes, mas é só aquela espécie, assim, com variações. Ele se reproduz em matéria orgânica, e ele tem uns hábitos diferentes também, ele tem hábitos crepusculares. Então, no amanhecer e no entardecer, que eles procuram sair de onde eles estão para se alimentar. E normalmente à tardezinha, que a pessoa pega seu cachorrinho e leva na pracinha para passear, e ali na pracinha tem aquela graminha, tem um restinho de alimento que ficou ali, um cocôzinho que está em decomposição, e ali, então, tem esses mosquitinhos, né? E o mosquito saudável, então, pica o cachorrinho que tem esse parasito, né, na corrente sanguínea, e quando ele está sugando esse sangue, ele traz para dentro de si, né, para o seu aparelho digestório, esse parasito. Só que ele não fica no mosquito. E ele, então, regurgita, e esse parasito volta para o bico desse mosquitinho. E quando ele vai se alimentar de novo em outro animal saudável, ao introduzir, né, inocular o bico, ele coloca esse parasito dentro da corrente sanguínea desse animal saudável e daí o infecta. Né? Então, ele pegou de um cachorrinho doente e levou para um cachorrinho saudável. O mosquito faz essa mudança, assim. Deixa eu entender. Tá. O bichinho estava no cachorro já. Ele chegou no cachorro através de um outro mosquito ou não? Sim, quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha, nós não sabemos, né? Mas enfim, precisa do cachorrinho infectado para passar para o mosquito transmitir, então, para o próximo animal ou pessoa saudável, porque a leishmaniose... Então não é igual a dengue. Não se compara. Eu tinha essa ideia, né? Que o mosquito era que infectava. Não, então o infector, o bichinho, ele é totalmente separado do mosquito. Sim, o mosquito ele só é um transporte, né? Uma via de transporte que leva do animal infectado para o animal saudável, né? Assim, o cachorrinho ele é o reservatório e ele passa, então... ele diretamente não tem ainda relatos de um contágio direto por mordedura, por arranhadura, não existe isso ainda relatado. Há vários estudos, né, que estão ali, mas ainda não tem essas publicações. Então, o mosquito ele é o único que transmite, né, passa de um para o outro. A princípio até agora, mas como eu disse, a leishmaniose ela está sendo estudada. Já tem outros além dos cães, outros reservatórios, gatos, né, marsupiais, que estão sendo estudados, porque eles transmitem também, mas não com tanto volume, assim, com tanta importância como os cães para a nossa região aqui. Né? Cada região tem uma maneira de contaminação diferente. Mas para nós aqui no Rio Grande do Sul, enxugando mais um pouquinho ainda, Novo Hamburgo, né? Então, os cães são os principais reservatórios. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe a possibilidade de um cão estar com a leishmaniose e ela não, como é que eu vou dizer, não aflorar no corpo, não aparecer essa doença, ficar só incubado ali e nada acontecer? Sim. Porque isso vai depender de vários fatores. Né? O cão que recebe esse parasito, o que vai determinar se ele vai ficar doente ou não? A quantidade de parasitos que vão se reproduzir ali na corrente sanguínea dele, né? Ou seja, a imunidade dele vai ajudar bastante nessa decisão se ele vai adoecer ou não. Algumas questões genéticas que também estão em estudo, nutricional, né, a alimentação dele, ali um desbalanço, alguma doença já pré-existente, e também aonde vão se
se sitiar, né, na verdade, esses parasitos, porque eles podem ir para qualquer lugar do organismo, eles podem se reproduzir em qualquer órgão, em qualquer parte do corpo desse paciente. Então, ele pode sim ser assintomático, não ter sinal clínico nenhum durante toda a vida dele e transmitir para outros cães, né? Como ele pode adoecer rapidamente e ter sinais clínicos exacerbados, né? Muito claros, assim. Ou ele pode, então, nós podemos, em determinado momento, nem nos remetermos à leishmaniose, tratar como se fosse uma outra doença, porque aparece ali junto, né, com essa outra, e depois nunca mais apresentar esse sinal clínico. Então, acha-se que se tratou o motivo daquele sinal clínico e, no fim, a leishmania continua ali, né, agindo nesse organismo. Então, sim, pode, acontece muito, tem muitos animais assintomáticos que não têm sinal clínico nenhum e que estão transmitindo, então, a doença por aí. Eu estou carregando, né, esse bichinho, permitindo, então, que haja essa transmissão. Então, sim. Deixa outra dúvida agora, sobre o mosquito. Esse mosquito, tu falou que ele é um mosquito em específico, né? É um tipo de mosquito. Ele sabe, ele consegue identificar que naquele cachorro tem aquilo, ele precisa daquilo, ou é só caça de sangue mesmo? Não, ele vai para se alimentar. Ele não tem interesse nenhum, tanto que não fica no organismo dele, ele não precisa, ele regurgita, ele põe para fora aquilo, para ele não serve para nada. Então, quando ele vai se alimentar, antes dele sugar o sangue novamente do outro animal, ele expele, ele põe para fora. Ele não fica com aquilo no organismo dele. Então, ele só está ali mesmo fazendo esse transporte, porque para ele não serve de nada e ele não vai em busca daquilo e abre mão. Ele passa aquilo adiante, não permanece com ele. Sim. E como que a gente identifica isso, Kelly? Sabendo que é uma doença que está ganhando proporções maiores agora, né? Inclusive em Novo Hamburgo, acho que a última vez que a gente conversou sobre isso, tu já tinha dito, olha, que tem focos de leishmaniose, mas, né, isso não está aparecendo na mídia, ninguém está falando, mas tem, como eu vivo nesse mundo, eu sei que tem, né? Como que a gente faz para descobrir? Existe um teste realmente validado, que funciona, que é eficaz? Como que a gente faz? Então, Carlos, olha só. Um dos maiores desafios dessa doença, tá? Um grande desafio, eu não vou entrar em política, né, mas a gente sabe que isso tem muita influência, né, nessa questão de não ser divulgado, enfim, porque a leishmaniose é uma zoonose. Assim como esse mosquito transmite para outros cães, transmite para as pessoas também. Mas os sintomas nas pessoas são diferentes, então fica difícil de associar com essa doença. Muitas vezes a pessoa passa a vida inteira doente, morre por uma outra causa, ou chega a outro diagnóstico, a pessoa, enfim, estava com a leishmaniose porque não fez o teste. Ninguém que eu conheço, que eu perguntei se faria o teste, teve essa coragem de fazer. Ninguém procurou isso. Mesmo pessoas que convivem com cães infectados não quiseram fazer, saber se tem essa doença ou não. Entendi. Tá? É bem complicado, porque, como eu disse, eles criam sítios, né? Esses parasitos, eles criam sítios, e eles podem estar em qualquer lugar. Então, num teste rápido, por exemplo, né, que nós sempre antes de vacinar, depois eu vou falar das vacinas, mas sempre antes de vacinar, para vacinar o cão, é necessário fazer um teste que dê negativo. E o teste de eleição é o teste rápido. Você faz uma coleta de sangue em algum determinado local e coloca ali no Snap Test, como nós chamamos, e ele vai me dar uma resposta em 10 minutos se aquele animal é positivo ou não. Mas o que acontece? Se eu coletar de um determinado local e aí não tiver essa amostra ali, eu posso estar pegando um cachorro que tem a leishmania e testar ele negativo. Entendeu? Porque eu posso ter os parasitos na corrente sanguínea desse lado e fazer um teste pegando uma amostra de sangue desse lado
e no teste rápido, então, não aparecer. Mas Assim daí como ele ferrou. pode estar... Oi? Mas daí ferrou. Eu tô dizendo, por isso que se fosse fácil, eu não tinha me metido nessa, né, Carlos? Ai, Jesus amado. Podia ser um pouquinho mais fácil, né? Pois é. O teste de eleição clínico dos que eu acompanho, que mais dá positivo é o PCR, né? Que ele é um testezinho lá que vai no DNA e procura, então, esse bichinho no DNA. Aí sim, existe uma grande resposta positiva. Eu acompanhei inúmeros casos, não foram poucos, Carlos, no centro de Novo Hamburgo, aqui da região Maurício Cardoso, inclusive, para ficar bem ciente na cabeça das pessoas que não tem nada a ver com a localidade, com baixa renda, com falta de cuidado. Atendi um cachorrinho da região central, de apartamento. Não é uma coisa ligada a saneamento, né? Não, o mosquitinho ele pode estar em qualquer lugar, não há área livre de leishmaniose, né? Não tem isso, porque... Falando já e aproveitando esse gancho, esse mosquito, ele se procria em água também, não? Não, eu falei lá no comecinho. Ah, olha aí, ó. Então, assim, ó, já linkando demais com essa questão de que, cara, não interessa se tu é rico, se tu é pobre, meu filho. Se tem um vaso d'água ou não tem. O risco tá aí. Tá aí, tá aí. Porque ele se reproduz em matéria orgânica. Então, uma casquinha de fruta, um cocôzinho, um restinho de alimento, isso tem em todos os lugares, enfim, né? E um gramadinho ali é um ambiente propício. E eles, diferente também de outros mosquitos, o mosquito palha, ele voa baixo. Ele faz voos baixos. Então, por isso que ele transmite mais os cães do que os humanos, porque os cães estão na altura do voo deles. E eles são meio preguiçosos, eles já têm esse hábito de se alimentar poucas vezes nesses lugares assim, né? Então, eles esperam entardecer, que é um momento mais gostoso do dia, e eles vão sair e vão procurar o alimento deles ali. E é o momento exato em que os bichinhos estão passeando, porque o sol saiu, a pessoa vai levar o cãozinho para passear. Então, tudo é muito dinâmico, tudo acontece ali simultaneamente. O cãozinho que vai passear, o mosquitinho que sai para se alimentar, a altura do voo do mosquito, a altura do dorso do cão. Então, ele é o predileto dele, né, do mosquitinho. Mas não impede que o mosquito pegue uma pessoa, uma criança também, que esteja andando naquele mesmo gramadinho, no mesmo lugar onde esse mosquitinho está disposto a se alimentar. Cara, que doideira isso aí. Só piora. Não dá para ter certeza, obviamente tem o PCR que tu falou, né, que é mais assertivo, né? Mas os bichinhos se criam em qualquer lugar, né? Afeta o humano também. E eles voam baixo, são preguiçosos e pegam a cachorrada toda. Olha. Exato. E vai piorar? Como sempre, né, Carlos? Como sempre, eles estão se reproduzindo. A nossa imunidade está sofrendo aí algumas, como é que eu posso dizer assim, passando por momentos me faltou a palavra agora, mas nós estamos sendo expostos, né, a novas virulências, então nosso organismo, nossa imunidade está meio bagunçada, está se adaptando, e, claro, é uma doença que... E a gente notou que pós-Covid, para quem pegou Covid, né, a maioria das pessoas reclamam de coisas que vieram pós-Covid, né, e que deixaram a nossa saúde fragilizada, né. Eu sou um que tenho dificuldades em muitas coisas no pós-Covid. Não sei se é a idade, eu não vou falar, mas tenho dificuldades. E talvez isso reflexo o que tu está dizendo, né? A gente está tendo problemas maiores de saúde, e isso com certeza vai fazendo com que a nossa saúde fique mais frágil,
e automaticamente essas doenças que não apareciam tanto antes vão começar a aparecer mais agora. Sim, e por que não aparece tanto, Carlos? Por que nós estamos trabalhando com números tão baixos de cães infectados? Porque não estão sendo testados, né? Eles estão aí, a doença está aí, mas e os testes? Quantos cães nossos nós levamos para testar para a leishmaniose? Né? Eu tenho 4 cães. Os meus 4 cães eu não testei nenhum deles. Mas eu estou fazendo um trabalho preventivo dentro do que eu sei que é válido, porque é sempre melhor prevenir. E nesse caso da leishmaniose, a prevenção é o único recurso que nós temos para lidar de forma assertiva com essa doença, porque se depender de tratamento, daí já é outra questão que mexe muito com o emocional e que muitas pessoas se negam a fazer o exame frente ao que pode vir a acontecer com esse paciente dando positivo, né? Porque não é simplesmente deu positivo e eu vou escolher se eu vou tratar esse animal ou não. Chegar num ponto aí bem complicadinho da leishmaniose. O paciente que testa positivo, ele tem 2 opções. Ou trata, ou faz eutanásia. Porque nesse caso, independente do cão ter uma qualidade de vida, tem uma lei que, sim, permite que ele seja eutanasiado já por conta de ser uma zoonose, né, de ele ser um transmissor em potencial. Então, tem uma lei que resguarda o médico, né, que protege e que permite, então, que seja feito, e até em alguns casos, por determinação de justiça, é feita a eutanásia. Então, é delicado, porque eu vou levar o meu cachorrinho, coisa mais querida, para fazer um teste de eutanásia, de leishmaniose. E se der positivo, eu vou ter que escolher entre um tratamento caríssimo, né, que muitas vezes a pessoa não tem como custear ele, não tem, ou o meu bichinho que está ali correndo, vivendo feliz, saltitante, ter que optar por abreviar, então, a vida dele por conta disso. Então, nesse momento ali, as pessoas já pensam, não, eu prefiro não saber, né, e continua, se não usa esses recursos de prevenção, continua, então, deixando ele ali, transmitindo esse parasito aí para outros cães saudáveis, e outras pessoas também. Kelly, isso é pesado pra caramba, hein? Muito, muito, muito. Isso mexe muito, muito, muito com o emocional, muito. Porque até mesmo das pessoas que testam, que aceitam testar, sabendo o risco, e daí eles optam por fazer o tratamento, ou alguns optam pela eutanásia, e você tem que lidar com isso, né? Você tem que ter essa frieza também, de pegar, às vezes, um filhotinho feliz e aparentemente saudável, ou um cãozinho que tu saberia que podia viver muito tempo ainda, e ter que abreviar, ou então colocar ele nesse tratamento que é um tratamento difícil, é um tratamento oneroso, muito caro, só tem uma medicação que é permitida pela legislação para o uso, né, no tratamento da doença. Essa medicação, ela é importada, então tu tem que fazer toda uma documentação. A partir do momento que eu pego um paciente e eu faço o teste e dá positivo, já não é mais uma questão minha e do tutor. Já é uma questão que entra ali a vigilância sanitária, porque eu sou obrigada, quando eu testo um paciente positivo, a notificar. Né? Então, eu notifico os órgãos responsáveis, né, que eu peguei e testei um paciente positivo. A pessoa que tem esse paciente vai receber uma visita de um agente da vigilância que vai repetir um teste na casa dele, né, e ele vai assinar um documento dizendo que vai assumir esse tratamento e vai ter que prestar conta de notas, da medicação comprada, dos retornos, enfim, isso não para ali no positivo, não para no... E esse tratamento, essa medicação que vem do exterior, que é usado para tratar a leishmaniose, Milteforam, é o nome comercial, se vocês quiserem pesquisar. Milteforam.
Milteforam. Ele é uma medicação que é usado para tratamento neoplásico, né, para câncer. Então, imagina, não é... tem muita reação. É como se fosse uma quimioterapia. Eu ia te perguntar isso, né? Vai debilitar o cachorro. Vai sim, ele vai passar por situações, e daí você vai ver talvez, muitas vezes, não ficou do contrário, depois eu mando para vocês. Muitas vezes as pessoas se questionam assim, mas ele era melhor antes de fazer o tratamento, eu não tô aguentando ver ele assim, ele não tá comendo, ele tá vomitando, ele tá febril, ele não tinha isso antes de começar esse tratamento, e as pessoas sofrem junto, né, porque eles optaram por fazer isso, e parece que aquilo ali está causando mais desconforto para aquele cachorrinho, para aquele que já faz parte da família, né? Então, toda situação que envolve essa doença é difícil, é complicada. Tem pessoas que desistem na metade do tratamento e resolvem, então, optar pela eutanásia porque não suportam ver essas reações que acontecem pelo uso dessas medicações. Além do milteforam, que é obrigatório, varia muito a conduta de médico para médico, associar com outros tratamentos, né? Esse é obrigatório, mas tem outros que daí varia muito de médico para médico para ajudar a minimizar esses sinais clínicos, tratamentos que não têm esse respaldo jurídico, né? Mas que a gente sabe que funciona bem. A aplicação da vacina como tratamento, né? A aplicação da vacina ali como imunoterapia, porque tu faz um cálculo diferente da preventiva quando é para tratar, e então isso aumenta a imunidade, porque aquele paciente precisa dessa proteção dessas células para defender aquele organismo de todas essas reações que estão acontecendo, né? Medicações em testes que alguns tutores aceitam, né? Fazer também uso para, enfim, para melhorar essa questão das reações e tentar fazer com que esse paciente vença essa doença, essa parte, pelo menos, mais difícil dela, né? Que o tratamento também é uma fase difícil, onerosa e dolorosa. Agora, estou começando a entender com mais profundidade o grau de importância, né? Fazendo uma analogia aqui, que falou, né, sobre questão de política e tal, que eu acho que envolve muito, e deveria de envolver muito numa doença com um grau de seriedade que tá, né, e que tu tá me trazendo isso hoje, eu não fazia ideia, de tanto que bate gente na tua porta, é igual quando bate o japonês da Federal lá, entendeu? Cara, e é pancada, porque olha o que tu disse pra gente, né? O cachorrinho às vezes chegou lá com sintominhas leves, coisas que a gente às vezes, pessoas comuns não associam nada, e o médico vai dizer assim, olha, precisamos fazer um teste de leishmaniose. E aí tu tem que explicar tudo isso aí para aquele paciente, cai o mundo da galera. O cachorrinho tá lá, bem, brincando, tá só com, né? Sei lá, eu vou chutar aqui, né? Tu não falou ainda, acho que dos sintomas, mas chegou lá com uma caganeira, chegou lá com uma febrezinha, né? E aí tu é obrigado a fazer, e porque assim, uma caganeira e uma febrezinha pode ser infinitas coisas, né? Exato. Mas pode ser uma leste também. Pode sim. Não existe sinal clínico patognomônico, que nós chamamos assim, que é exclusivo da doença. Qualquer sinal clínico, porque ela pode estar em qualquer órgão, ela pode estar na pele, pode ser um machucadinho ali, uma feridinha que cicatriza, depois volta. Daí tu tá fazendo o tratamento, acha que o tratamento tá funcionando, parou, passou, daqui a uns dias ela volta de novo. Um machucadinho que apareceu do nada no rostinho, uma ponta de orelha ali com um nódulo em cima da cabeça, nódulo que eu digo é um aumento de volume ali, né, que, enfim, pode ulcerar ou pode não ulcerar, pode ficar só aquele aumento de volume, pode ser uma diarreia que você vai fazer diversos exames e não vai aparecer de onde que está acontecendo essa diarreia. Sim, é um sinal clínico de leishmaniose, diarreia, febre, é um sinal clínico de leishmaniose, falta de apetite, emagrecimento, qualquer
qualquer sintoma pode se associar à doença leishmaniose. Muitas vezes até está investigando outras possibilidades, né, e está frente a um paciente positivo para leishmaniose. Então, às vezes, acende um alerta quando você pega algumas alterações clínicas ali que não justificam aquele sinal clínico, ou você pega um paciente muito rígido num determinado exame, mas que está apresentando aquele sinal ali, então tu pensa, pode ser leishmaniose, um vômito sem motivo aparente, uma prostração sem motivo aparente. A leishmaniose, ela aparece mais em cães extremamente jovens e após os 7, 8 anos. Então, filhotes, é mais fácil você acender um start na leishmaniose quando você pega alguns sinais, enfim, que você elimina algumas possibilidades ali e não chega no diagnóstico. Pela idade ali, tu também já pode pensar que é uma leishmaniose, ou um cão após os 8 anos, ali entre os 8 anos, 9 anos, que também atende e tu tem ali mais de uma opção de diagnóstico e tu vai eliminando. E chega num determinado momento que acende uma luzinha e tu pensa, pode ser leishmaniose. Aqui, os casos que eu peguei, muitos deles tinham doença de pele. Tinha doença de pele que cicatrizava, aquele ferimentinho, era uma coisinha não fazia ideia, porque se confunde muito com outras doenças de pele. Mas daí nós fazíamos o teste e dava positivo. Diarreia também. Já teve casos que eu acompanhei, que eu solicitei o teste e deu positivo por conta de uma diarreia sem um motivo aparente, que acontecia ali, melhorava e depois voltava de novo. E, enfim, não se achava aquela causa, vamos para a leishmaniose e sim, dava positivo. Ortopédica, cãozinho mancando, pode ser leishmaniose. Pode ser leishmaniose. Um paciente que do nada... Paciente que do nada começou... Oi? Mas ela é tão perdido. Sim, sim. Pode ser. Afeta também essa questão motora, essa questão ortopédica dos ossos, leishmaniose. Sim, tem esse sinal clínico também. Quando começou a mancar do nada, pode ser porque subiu errado na cadeira, desceu errado no sofá, mas pode ser leishmaniose também. Então, por isso que é tão importante e é uma doença muito negligenciada, né? Essa é a palavra que nós usamos sempre para se referir a ela. Então, ela é uma doença negligenciada por todos os órgãos, por todos os profissionais. Não tem como você testar todos os pacientes que apresentam esses sinais clínicos, então fica impossível você dar o diagnóstico para todos os que estão positivos circulando ali no nosso meio. Até porque, por tudo que você falou agora aqui, a gente tinha que testar todos os cachorros, praticamente, sei lá, 80% dos cachorros que entram dentro de uma clínica tinham que ser testados para Lesh. 100%. Olha aí. Porque pode estar em qualquer lugar, Carlos, pode ser qualquer sinal. Então, 100%. Quanto que custa um teste de leishmaniose? Carlos, isso varia muito varia muito de hospital, de clínica, de estabelecimento. Não tem um valor mínimo, não tem um valor máximo. Fica ali numa média de... Depende se é um teste rápido, se é um PCR. Essa questão de valores ela é bem complicado. Mas, mais de 100, menos de 100? Muito mais de 100. Mais de 100. Mais de 100. Mais de 100. Um PCR. A vacina por si só também já tem um custo mais elevado. Ela parte aí de uns 150. Nos locais que eu presencio isso, né? Porque eu não sei, eu não tenho acesso aos valores do mercado, né? Eu não trabalho com questões de valores, né, Carlos? Eu trabalho só com a parte clínica. Então, essa parte de valores eu não tenho como te dizer assim assertivamente o valor. Eu sei que o tratamento é caro porque eu acompanhei já o pedido da medicação vinda do exterior e mais as aplicações dessas vacinas como imunoterapia, e a gente parte aí de 3 mil para tratar um paciente positivo para leishmaniose. 3 mil reais. Isso aí.
a Indira colocou aqui nos comentários. E o mesmo cão ainda tem que fazer o teste várias vezes na vida, porque ele está exposto, dependendo do ambiente e das ferramentas de proteção. Olha aí, né? De se lidar com a doença é a prevenção. A maneira mais barata, mais eficiente, e enfim, o que isso sugere? Que se invista na proteção, né? O que é a proteção? Nós estamos falando de um mosquito. A internet caiu aqui. Nós estamos falando de um mosquito. Nós precisamos evitar que esse mosquito tenha contato com esse cachorrinho saudável, para ele não se infectar. Então, a prevenção vem de um repelente, né? Um repelente bem usado. Alguns cuidados também quanto a pessoas, né? As pessoas também têm que se cuidar. Inseticidas, telas para evitar que o mosquito entre nas casas. Vacina. A vacina é um ponto importante, tá? Nós temos uma vacina nacional aqui com respaldo, né? Que oferece ali uma garantia. E essa vacina não evita que o cão adoeça, né? Ela não é uma vacina que vai proteger o cão da doença. Ela vai aumentar as chances desse paciente, ao ser contaminado, não ter uma carga, uma virulência assim muito alta, né? E não ser um transmissor assim tão potencial. Ela diminui então os sinais clínicos do cão infectado e a possibilidade dele transmitir essa doença para outros cães, diminui a carga parasitária, mas não impede que ele adoeça. Então, a vacina tem a recomendação de fazer? Tem, porque se teu cachorrinho vir adoecer, ele não vai ter um sinal clínico tão grande como teria se não fosse vacinado, mas ele vai ficar doente igual, né? Ela não impede que ele adoeça. E essa mesma vacina, ela é usada depois como tratamento no cão positivo, por alguns médicos. Eu digo, isso varia muito da conduta de médico para médico, não é obrigatório, mas é uma opção de tratamento também. O padrão é aquele remédio que você mencionou, né? E aí algumas coisas em paralelo, né? E aí depende de cada médico. Uhum. Entendi. Então, mesmo com a vacina, né, ela é um forte preventivo na questão de não ser tão grave se o animal pegar, e também não é tão grave em disseminação dela, né? Então, exato. Então acho que importante. A gente vai ter que batalhar para essa vacina correr, né? É importante, mas mais importante do que a vacina é o repelente, né? E hoje nós tínhamos, não vou citar marcas, tá? Mas tinha uma coleirinha repelente aí que circulava muito, que era muito boa, que eu uso nos meus cães, tá? Mas que saiu da bula essa questão de repelir, né? Ela tá indo em bula ali que combate pulgas, carrapatos, enfim, mas não tem mais em bula, mudou alguma coisa lá do laboratório, que não tem mais essa questão da confiabilidade para evitar que se aproxime um mosquito, né? Então, mas o que acontece, Carlos? Muitas pessoas usavam essa coleira de maneira errada e esses cachorros vinham a serem picados. Então, dizia, como que o meu cão foi picado se ele faz o uso da coleira? Mas tem uma maneira correta de usar essa coleira repelente, né? Assim como todas as outras. Ela deve ficar bem próximo à pele. Então, não adianta colocar uma coleira com a folga, porque daí o teu cão não vai estar protegido. A partir do momento que você dá vários banhos no cão com a coleira, ela também vai perdendo a eficiência. Então, se ela tem ali que pode durar até 8 meses, se você vem lavando o seu cachorrinho uma vez por dia ou 3 vezes por semana, tu diminui esses 8 meses. Lá no 8º mês já não vai ter a mesma eficácia, né? Os cães brincando, às vezes um outro puxa e solta. Então, acontecia muito da pessoa ter essa proteção
e não ser o suficiente, e o animal se infectar. Aí acontecem os processos e acaba que as empresas, para se protegerem, acabam tirando essa função da bula para ter esse resguardo também, né? Entendi. Só para a gente entender, então, né? Essa coleira, ela estando folgada, ela não faz o sentido de atrito. É isso, né? Ela precisa ter um atrito para soltar a parte química dela que vai na pele. Exato. Não, e aí, se o uso está correto, mas o animal sofre muita limpeza, automaticamente a gente tira essa parte química que protege o cachorro. É isso, né? Exato, também. Isso Show. também. Né? Então, galerinha, coleirinha, né, no pescocinho, gerando atrito, né, para que isso possa soltar parte química e proteger o animal. E põe banho o dedinho devagar. para garantir que ele não vai ser asfixiado, ele não precisa ficar com hematoma, um contato leve, né? Cuidar também a questão dos animais que têm os pelos longos, porque isso também afasta muito, né, a proteção da coleira na pele. Então, tudo isso é importante. Tem outros produtos, tem pipetas de pôr na nuca, poron, como nós chamamos, que também tem ação repelente. Então, tem várias opções no mercado de produtos que repelem. O importante... Tem alguma dessas pipetas, algum princípio ativo que não é bom? Para a gente não falar a marca, né? Daqui a pouco tu sabe o princípio ativo. Eu tenho predileção por alguns produtos que eu vejo que são mais eficientes, né? Mas não, a maioria não tem contraindicação. Tá. A maioria não tem contraindicação, tanto das coleiras como desses repelentes de tópicos mesmo, não tem. Até porque alguma dessas coleiras não tem cheiro, não tem nada que... Eu já peguei na emergência pacientes que ingeriram, comeram a coleira, não se intoxicaram, então são bem seguras quanto a isso, né? Então, não me vem na cabeça agora nenhuma marca, assim, claro, né, Carlos? Tem muitos produtos no mercado que nós nem conhecemos. Tem muitos produtos falsificados no mercado, até apareceram bastante na mídia. Então, se você não conhece a original, você acaba comprando um produto falsificado sem saber que aquele produto está com essa alteração. Muitas coleiras compradas na internet que não deveriam vir com cheiro, vêm com cheiro, vêm numa embalagem menor, vêm com alguns agentes que sim podem causar intoxicação, porque não são as que vieram da fábrica, originais, com todo aquele cuidado, né? Então, isso é bem importante também. Muitos antipulgas, muitos comprimidinhos estão sendo falsificados. Eu já peguei coleira que a pessoa disse, eu comprei essa aqui e, enfim, não está funcionando, não está com cheiro desagradável, meu cachorro está vomitando desde que está usando ela, e eu peguei, e como eu tenho acesso às que são originais, eu disse, infelizmente, você foi enganada, porque essa coleira aqui não é a verdadeira, né, e tinha sido comprada pela internet, uma promoção, um valor não tão diferente, mas aquela questão compra 2 e a segunda sai por um valor mais em conta. Então, fica bem fácil de se enganar, né, e acabar pegando um produto aí sem qualidade, que pode até vir a fazer mal pro cãozinho. Por isso a importância de comprar em locais conhecidos, porque você tem também como voltar lá se der algum problema e eles vão ter como te ajudar frente a isso, né. Eu tenho uma preocupação grande, principalmente por causa da questão da creche, os cachorros brincando. Aqueles cães que brincam muito e que se deixam, né, morder em pescoço, aquelas brincadeiras gostosas de cachorro e que vem usando coleiras, a gente tira. Eu tenho um medo deles ingerir aquilo e até de arrebentar, né? Porque a gente sabe que a coleira top do mercado, ela custa R$250. Né? Mas então, dura assim, 8 meses. Tem que fazer esse cálculo, é mais econômico do que ficar comprando comprimidinho todo mês, e tem a ação repelente que ajuda a passar o mosquito. Os meus cachorros, eu vou falar, os meus cachorros usam Seresto, tá? E gosto muito dela. Só que assim,
eu tenho que pensar também na questão dos meus clientes, né? Imagina eu falar para o olha, meu querido, a tua coleira virou em 8 aqui, né? Porque eu deixei no pescoço e arrebentou. E outra preocupação que eu tinha, e até foi um dos assuntos que foram citados naquela caixinha que a gente foi citado também, sobre o cachorro poder ingerir uma dessas coleiras, né? O que ia acontecer se ele ingerisse uma dessas coleiras? Até nomeei a Manco, se eu não me engano, que é quem fabrica a Seresto, acho que é esse o nome da fábrica, agora não lembro qual é o nome. Hã? Não é a Manco. Mas tem na caixinha deles lá, eu nomeei mas eles. O Elanco. Isso, Elanco. A Manco é de cano. É por isso que eu cuido do comportamento. Eu disse que eu não ia falar nomes, eu acabei de citar um aqui. Não, mas é que assim, é a coleira que a gente acaba usando bastante, né? E tem outras, enfim, no mercado, beleza? Mas é uma coleira boa que tem no mercado. E nomeei eles e tal, e ninguém me respondeu. Eu queria saber justamente isso que tu acabou de responder aqui, que não é tão grave se é a original. Exatamente, se é original. Né? E assim. Estão rindo de mim aqui nos comentários, tu viu? Estão rindo de mim aqui, ó. Eu sou mais construtor civil. E tem essa questão, né, Carlos? São indivíduos, né? Partindo aí de um exemplo muito, muito conhecido. Tem cães que comem ossos de galinha a vida inteira e não acontece nada. E tem outros que comem um osso de galinha uma vez na vida e perfuram o esôfago, o intestino e vem a óbito. Né? Então, são indivíduos. Eu não posso dizer que um cão que vai comer uma coleira não vai ter uma complicação. Porque, sim, pode fazer um corpo estranho, ficar obstruído, ter que entrar em cirurgia. Mas essa questão da intoxicação, né, não tem essa gravidade da intoxicação. Mas ele pode vir a ter problemas secundários a essa ingesta, né, problemas graves aí, como se fosse também por ingerir um pedaço de madeira, por ingerir, enfim, vários outros objetos que nós denominamos corpo estranho, né, que não fazem parte da alimentação deles. Então, tem que cuidar, sim, né, qualquer coisa que eles forem colocar na boca que não seja a alimentação, pode vir a ocasionar vários transtornos. Então, não só a coleira em si, qualquer coisa que tiver ali no ambiente que estiver disponível para ele morder, pode ocasionar essas situações, né. Só a questão da intoxicação não tem tanta importância. Essa aí que você falou que eu conheço bem. Alguém perguntou ali se eu uso Excalibur. A Excalibur, eu gosto dela nessa questão de repelente, mas daí para outras coisas, daí tem que associar com outros produtos também, né? Porque ela é muito bom para repelir. Sim, para mosquito ela é acho que a padrão ouro no mercado hoje é a Excalibur, mas daí para outras coisinhas, outros bichinhos, daí a gente associa outros cuidados também. Só ela não seria o suficiente, mas ela é boa sim na questão de repelir o mosquitinho da transmissora ali da leishmaniose. Só que tem que ser daquele jeitinho, né? Tem que cuidar o uso, tem que cuidar essa questão do manuseio, da limpeza, né? E tem que ler a bula. Importante ler a bula. Todas as informações que você precisa estão ali, né? Na questão da creche, Carlos, vamos focar na creche agora, tá? Bora. Vamos focar na creche. Aí eu sei mais um pouquinho aí desse papo agora, eu gosto. Você é uma máquina de se queimar agora, né? Porque você disse, eu tiro a coleira deles e deixo eles soltos, livres. Mas então, o que você vai fazer para apaziguar isso, né? Você deixou eles expostos, mas o que você vai fazer agora para evitar que eles tenham essa aproximação desse mosquito, já que a proteção repelente deles foi tirada, né? Me ajuda nessa. Vou te ajudar, Carlos, nós somos parceria aí. Carlos, não pode ter resíduo, anota aí, não pode ter resíduo orgânico, restos de folhas, restos de alimentos, cascas de frutas. Então, quanto menos resíduo orgânico, melhor, porque é ali que eles se reproduzem, né? Não estou dizendo que tem, não estou dizendo, né?
Eu Mas sei que tem. tu pesa. Ah, eu tenho Uma só árvore, 8 árvores frutíferas lá. árvore, eu pensei na amora, tá na época da amora, eu não comi as suas amoras esse ano. A amora, cara, fica muita matéria orgânica. Isso é Muita matéria importante, orgânica. isso é importante cuidar isso aí, né? Eu acho que por isso que a gente tá tendo bastante bicho cabeludo lá. Pode ser. Que É, é um perigo também, né, Carlos? É um perigo é, também. É, bom. não Eu corte, vou parar com essa live, eu vou parar. não corte suas árvores, pelo amor de Deus, daqui a pouco vai chegar lá, não Vou. vai ter mais sombra. Não. É, Vamos, vamos vamos lá, tratar vamos então. lá. Vamos Vamos fazer ter que então, pensar nas estratégias para. colocar repelentes no ambiente, né? Nós temos hoje com um avanço, olha, o Enem foi semana passada, né? Com o advento da tecnologia, muito usada essa frase, né, para quem faz a redação do Enem, mas nós temos hoje vários aparelhos que para nós são quase imperceptíveis. Eu que sou meia surda já nem ouço, né? Que você coloca ali na tomadinha e afasta os mosquitos. É uma boa, entendeu? Coloca mais tomadinhas, umas extensõezinhas e usa esses aparelhinhos que repelem com essa questão sonora. Porque tu precisa, o que tu precisa? Afastar o mosquito. Né? É só isso que tu precisa. Afastar o mosquito. Sem mosquito, não tem transmissão. Precisa desse mosquito ali. Então, você precisa se manter afastado. Não tem como ter lá e colocar um mosquiteiro em cima da escola. Seria uma maravilha se tivesse, mas não tem. Então, dentro da escola, a gente tem que cuidar disso. Né? Colocar alguns repelentes estratégicos, talvez fazer uma questão de uma detetização, enfim, com uma certa frequência. Né? Isso a gente faz. Né? Sim, fazem. E reduzir essa questão da matéria orgânica, né, talvez ali um trabalho conjunto para evitar o acúmulo dessa matéria orgânica. Não precisa tirar a árvore, pelo amor de Deus, não me tira a árvore. Mas daqui a pouco alguma coisa para quando cair ali já rapidamente ser removido. Eu já vi umas redes, né? Umas redes que o pessoal coloca embaixo das árvores e tal. Vou ter que pensar. Sim. Outra coisa que a gente usa aqui, Kelly, é essência de citronela, que a gente sabe que repele mosquito. Ajuda também nessa questão? Ajuda, mas não é 100% eficiente, né? Sim. Nada é 100% eficiente. Ajuda, mas vai no acampamento e passa um spray de citronela e vai ver se tu não vai sair de lá todo picado. Ah, é? Sim, porque tu tem 90 mosquitos. Tu tem 90 mosquitos, tu vai afastar com um sprayzinho de citronela uns 60%. Ainda sobram alguns para te incomodar. E a gente precisa só de um para fazer todo esse estrago. Né? Então tem que ir com coisas que são mais assertivas. E sem falar na carga de fezes que a gente tem num espaço de creche também, né? Não sei se isso também atrai mosquito, né? Não sei se atrai muito. Né? Atrai, né? Uma matéria orgânica bem importante para eles. Mas a questão das fezes, vocês têm um manejo muito rápido. Até por a questão da coprofagia, que alguns cães ali comem as fezes dos outros, né? Tem essa tendência a gostar de comer cocô. Então, vocês agem muito rápido nessa questão das fezes. Vocês não deixam ela ali a ponto do mosquito vir se reproduzir e colocar as suas larvas. Vocês eliminam com prudência ali. Vocês fazem esse trabalho muito bem. E a partir do momento que está dentro do saquinho, embalado e fechado, longe do espaço, isso já não é mais um problema. O problema é o que fica. Né? O problema é o que fica ali, que dá tempo do mosquitinho se reproduzir e fazer o seu ciclo natural. Então, com as questões das fezes, pela minha experiência, eu acredito que continua ainda do mesmo jeito. Eu acredito que isso não seria o problema. Entendi. Uhum. Aqui colocaram uma perguntinha. Pode colocar mesmo uma coleira grudada em cima da outra, em cima da coleira repelente? Acho que usa 2 coleiras, né? Pode. Inclusive, Carlos,
Hoje, como nós estamos ali trabalhando com várias marcas que são grifes já, né? Tem marcas bem famosas, não vou citar nomes, eu não estou ganhando. Não tem o jabá, não tem o jabazinho aí? Mas tem umas coleiras aí que são vendidas e tem uns cliques que você já compra esses cliques para colocar junto com a repelente. Por questões estéticas, porque as pessoas preferem, até porque não dá para pôr a guia na coleira repelente, né? Então, sim, funciona super bem colocar a coleira normal em cima da coleira repelente. Tem no mercado já produtos específicos para agrupar essas duas coleiras, para não mexer ali na questão da estética, que hoje em dia eu iniciei com isso, né? Então, é de suma importância, tem que ter. O mercado está oferecendo já isso, porque já tem essa preocupação e essa necessidade que seria o perfeito que todos os cães usassem essa coleira repelente. Pensando nisso, essas empresas que fazem essas pesquisas mais sérias e colocam um valor ali sobre a sua marca, mas eles trabalham muito a fundo para produzir os seus produtos dentro do que é melhor para esse cliente, né? Então, eles já têm no mercado esses cliquezinhos para colocar a coleira repelente na coleira normal. E até coleiras normais adaptadas para serem usadas com a repelente. Que loucura, gente. Olha... o custo é louco. Não tá moleza ter cachorro, gente. Eu vou ter que ganhar mais. Quem não, né? Vou ter que dar jeito de ganhar mais para poder cuidar melhor dessa bicharada aí, cara. Olha. Não interfere na ação da coleira, porque é a coleira de baixo que tem contato com a pele. Eu vi essa pergunta ali. Tá. A coleira de baixo tendo contato com a pele, a de cima não interfere em nada. É a mesma coisa que usar roupinha. Pode usar roupinha também, não tem problema nenhum. Deixa eu só entender, então, Kelly, a coleira de baixo, que vai ficar embaixo, seria a ação de pulga e carrapato. E a de cima de repelente? Não. Eu acho que não foi isso que ela quis dizer. Pode colocar a mesma coleira grudada em cima da outra, coleira repelente. Não, eu acho que a coleira que ela está falando é a coleira normal onde vai a guia. Até porque não faz sentido usar duas coleiras para essa ação. Se você precisar usar outro comprimido, comprimido. Eu associei antes a Excalibur que tu tinha falado não ser tão boa para mas aí outras tu coisas. usa um comprimidinho para as coisas que ela não é tão eficiente, né? Não, ela se refere à coleira normal ali, eu acho. Sim, isso ela botou agora. Isso, obrigado por esclarecer, é que hoje eu tô meio amanco. Feriadinho, né? Feriado. Cara, bem por aí. Mas que coisa. Kelly, nossa, esclarecedor demais isso, cara. Demais, assim. Eu não fazia Nossa, nós temos ideia. assunto assim pra, né, podíamos levar aí muito além do que uma live. Por que a coleira de couro? O que ela perguntou? Por que a coleira de couro, por exemplo, vai proteger a repelente? A coleira de couro, por exemplo, vai proteger a repelente. Não é uma pergunta, né? Por que a coleira de couro, por exemplo, vai proteger a repelente? A repelente vai estar por baixo, né? E da questão dessa também de puxar, essas coisas assim, talvez seja por essa linha ali de raciocínio, né? Eu acho que sim. A coleira vai proteger, até pode deixar no pescoço para brincadeiras e tal, porque a coleira vai estar por cima da repelente, entendi. Exato. É uma afirmação, não é uma pergunta. Tu vê, Gia, como a situação tá ruim aqui, tá ruim hoje, cara, tá feio. E eu nem tomei um mel hoje. Eita, nossa, devia ter tomado. Só para confirmar que a de cima é a comum, tá? Perfeito. Ó, Carlos, tá te não tirar. A gente acaba tirando, porque tem cachorros que gostam muito de morder. E a gente acaba tirando, inclusive, cachorros que tem só a coleira. Não a repelente, né? Que tem só uma coleira comum. Porque os cães destroem. Sim, se eles têm oportunidade, eles fazem. Ainda mais quando eles brincam assim, em grupo.
Carlos, mas às daí, vezes eles estão lá deitadinhos e tal, e aí daqui a pouco tá um mastigando a coleira do outro. Ai, meu Deus. Carlos, o que tu Fale. pode fazer é sugerir para os teus alunos, ao invés da coleira repelente, usarem esses outros produtos tópicos. É uma sugestão. Tu não precisa ficar refém da coleira. Tem no mercado outros produtos que agem como repelentes, né? Sim. E que podem ser usados ali e que não vai interferir nas brincadeiras, não vai interferir, você não vai precisar ter esse trabalho, essa preocupação, desse cuidado. A pessoa vai ali e aplica de acordo com como está em bula e, enfim, ela tem a proteção repelente e vida que segue. Né? Poderia até sugerir isso como algo quase um item obrigatório? Não, né? Mas pode colocar isso como uma das sugestões de uso, porque você se resguarda também. E assim, se eu tenho um cão positivo na creche e um cão negativo, e vou testar depois o meu cão negativo e dar positivo, eu não tenho como afirmar em hipótese alguma que o meu cão pegou essa doença na creche, porque, como eu disse, não tem zona, não tem área livre desse mosquito. Ele pode ter ido pegar, pode ter pego num passeio, pode ter pego numa outra cidade, numa outra situação, né, até no gramado na frente da casa desse tutor. Então, não, essa questão, assim, tem que impor isso também, porque não tem como afirmar onde é que ocorreu essa contaminação. Como eu disse, cachorros de apartamentos, já atendi positivo e não frequentam creches, não frequentam nada. Cachorrinho de apartamento que só sai para passear deu positivo. Então, é uma questão muito delicada, né? Não existem culpados, né? Tem essa questão da prevenção e um trabalho que tem que ser feito em conjunto, né? Em conjunto com todos, nós profissionais, né? Os tutores têm que ter a consciência de que talvez seja um investimento um pouquinho mais alto, uma medicação mais cara, mas comparado com o tratamento, na verdade não tem nem comparação, né? Tu vai fazer um investimento ali mínimo e vai garantir não só a saúde do seu bichinho, como também dos seus familiares, porque a zoonose pode pegar, sim, humanos, e como também a segurança dos outros cães, né, de outras pessoas, que talvez no futuro não tenham condição de tratar os seus cães, e nem de usar um produto tão bom quanto, né. E em humanos fica difícil também saber quando você está portador da doença, porque um dos sinais mais comuns da leishmaniose em humanos é febre. E aí, tu vai testar para leishmaniose quando? Tu vai ter febre e vai lá fazer um teste. Vou fazer um teste para leishmaniose, tô com febre há 7 dias. Não tem, não tem como. Aparecem alterações de fígado, aparecem essas coisas assim bem inespecíficas. Então, eu particularmente não conheço nenhum humano que testou. Não conheço. Né? Eu acompanhei mais, com uma certa frequência, uma frequência maior quando eu estava clinicando na rotina, que a rotina é o horário do dia, né? Até as 8 horas, nós chamamos o nosso horário de atendimento de rotina. Após inicia-se, então, os plantões. Então, quando eu estava trabalhando efetivamente na rotina, eu acompanhei muitos casos. Né? Muitos casos, sim. E agora, trabalhando à noite, eu não estou mais tendo tanto esse acompanhamento. Então, eu fico ali, eu sei que está acontecendo, mas eu não estou trabalhando diretamente com eles, né? Eu acompanho, até porque é um assunto que me interessa bastante, tanto que foi o que eu usei para fazer o meu TCC. E, enfim, é uma doença subestimada e negligenciada. É, sim. E muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não se interessam em saber do que se trata, porque você vê um nome complicado, uma coisa complicada, e não sabe que pode estar tão presente, pode estar dentro de casa já, né? E as pessoas não têm essa ideia do quão que isso está disseminando, né? De quanto que isso é importante. E também aquela questão política, né? A partir do momento que você tem um mosquito, que ninguém é dono do mosquito, quem é que vai ter que controlar esse mosquito? Vai ter que ser feito um investimento para isso também,
mais trabalhos de pesquisas, mais essa questão de tentar eliminar esses focos. É muita coisa envolvida. Não existe um culpado, né? Não posso culpar só o mosquito também, né? Tem muita coisa que entra nessa... E outra coisa, assim, né? Muito difícil de controlar um mosquito desse que se procria em praticamente todos os tipos de ambiente. Exato. Né? Tu começa a pensar, a dengue, beleza? Todo mundo fala da água. Pô, se botou um foco na água. Potinho. Virou potinho, furou pneu, pô, resolveu a parada, né? Pelo menos, cara, ali tu encerrou. Mas esse pancada desse mosquito do cacete da leishmaniose, meu, é um bicho de outro planeta, né, cara? Isso é igual, como dizem que a barata foi a única sobrevivente às catástrofes piores, né? Porque não conheceram o mosquito palha. Isso aí, eu tô dizendo, agora a barata ficou em segundo plano, né? O mosquito palha é o top do mundo a ser combatido. Eu vi que tem pessoas de outro estado aqui, né? Eles chamam por outros nomes, birigui, dindim, eles têm o mosquito palha, eles têm outras nomenclaturas dependendo da região. E eu vou dizer para você, Carlos, no Nordeste é onde se acumula 90% dos casos de leishmaniose. Lá eles têm uma importância maior, porque as notificações foram feitas e a questão da transmissão para humanos tem uma outra. Nós estamos falando aqui da leishmaniose visceral, tá? Que é a de maior ocorrência, é as que eu acompanho. Mas tem a leishmaniose tegumentar, que é a da pele. E então, lá para cima no Nordeste, tem essa questão dessa importância também dessa tegumentar. E em algumas cidades, alguns estados, as prefeituras dão as vacinas, tanto para os humanos quanto para os animais, já porque é uma endemia, uma coisa assim que já se perdeu o controle. Então, em determinados locais no Brasil tem esse cuidado, né? No Nordeste, 90% dos casos estão registrados lá. E não sei como seria se nós testássemos todos os nossos cães. Se nós não sairíamos, porque hoje a região sul é uma das que tem a menor concentração de casos. Mais um exemplo que eu vou citar para você, Carlos, que eu acompanhei na rotina, tá? Tomara que eu não saia daqui e seja presa. Devagar, olha o japonês. Eu pedi o teste de leishmaniose para um paciente e ele testou positivo. Eu pedi o PCR, né? E notifiquei que teve aquele caso positivo e eles mandaram a vigilância para a casa do tutor com o teste deles para fazer o teste. E o teste deles, o teste rápido que eles pegaram ali uma amostra, deu negativo. E esse paciente não entrou, então, para a estatística. Morreu ali a questão frente ao governo. Claro, a questão de tratar, como eu tinha um teste fidedigno e ela assinou um documento dizendo que iria fazer o tratamento, essa questão ela tem que cumprir. Ela é obrigada a manter aquela palavra, a comprar aquela medicação no exterior e fazer todo o tratamento que for prescrito para aquele paciente, tá? Mas aquele paciente frente à prefeitura ou aos órgãos responsáveis, para eles é um negativo. Lavaram as mãos. Isso foi uma situação que eu acompanhei, né? Então, como eu te disse, é muito difícil dar positivo num teste rápido. É muito difícil. É muito difícil nós conseguimos um exame para dar o positivo. Nós temos que investir muito nessa questão do exame. Tem teste LISA, tem vários exames, tem uns que são melhores, tem os esfregaços, tem os de colorir, tem muito exame. Né? Eu estou dizendo que o que eu acompanho, que é o mais assertivo na minha rotina, tem sido o PCR. E tem várias opções também. Tem o PCR que nós coletamos de sangue e tem o PCR que nós coletamos em medula. Às vezes dá negativo no exame de sangue e dá positivo no de medula. É difícil de você conseguir. Às vezes, para fazer a vacina,
é obrigatório testar, é obrigatório dar negativo para fazer a vacina. Então, se eu vou lá hoje com o meu cachorrinho e peço para vacinar, ele vai fazer um teste rápido. Pouco provável que dê positivo, mesmo se ele estiver doente, mas pode acontecer. Se ele tiver com uma carga de parasitária muito grande, vai aparecer, né? Mas se ele tiver com uma carga parasitária menor, não vai aparecer. Cara, que doideira isso aí. Tem algum estado, alguma cidade, alguma coisa assim que você sabe, pode trazer, que é exemplo no combate à leishmaniose? Que tu saiba, assim, ó, tem uma prefeitura que está tratando isso realmente com a importância que é, então. Se você entrar no Google e pedir para baixar algum manual de leishmaniose, vão aparecer os da vigilância sanitária de alguns estados específicos, que eles fazem esses manuais, atualizam, porque, como eu disse, ninguém sabe tudo ainda, muita novidade, muita coisa acontecendo, novos transmissores, novos, como é que eu posso dizer assim, carreadores, né? Então, já tem ali a questão do gato, já tem a questão da possível transmissão por mordida, mas não está nada documentado ainda, então não se entra nesse assunto. Se espera chegar a confirmação da comunidade científica para, enfim, a gente ter aumentar a nossa preocupação, que já não é pouca, né? Uhum. Então, por enquanto, a gente deixa isso de lado. Mas tem os sites, você entra ali, pede para baixar manual de leishmaniose e vai aparecer daqueles locais que dão essa importância maior para essa doença. Assim, de cabeça eu não vou saber dizer o nome, nem vou me referir, porque eu não quero dar... Tá só nas tangentes, né? Só que... Não quero dar biscoito. Faz parte, tá certo. Ai, Jesus amado. Kelly, papo bom demais, esclarecedor demais, e ao mesmo tempo, cara, é para fritar o cérebro, né? Tem muita coisa, e como a gente negligencia isso, né? Porque assim, cara, eu, dono de creche, não tinha a mínima ideia disso tudo, né? Sabia que era uma doença e tal, a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, mas nunca tinha nos aprofundado. E realmente isso pode ser, inclusive, um problemaço para quem cuida de creche, para quem tem creche para cachorro, né? E se a gente não começar a bater nesse ponto, talvez logo a gente nem consiga ter mais creche. Né? Ou não consiga, por exemplo, ter um cachorro lá, a gente vai ter que testar todos os cachorros possivelmente, né? No mundo perfeito que testariam todos, mas essa questão de não haver creches, eu acho que não, porque como eu disse, Carlos, pode ser em qualquer lugar, não vai ser a aglomeração ali, essa questão, se o cachorrinho está com a proteção devida, ela pode ter contato com outros cães, o que não pode acontecer, o mosquito está presente nesse ambiente. Então, tu tem ali, tu vai ter várias opções para manter o seu ambiente seguro. Então, pode haver creche sim, porque, como eu disse, por enquanto, não tem transmissão de cachorro para cachorro, precisa do mosquito. Então, a nossa preocupação hoje é o mosquito. Então, a creche não haveria porquê de não ter a creche. Pelo contrário, uma creche bem higienizada, uma creche com os cuidados devidos, é melhor do que levar um cachorro para uma praça onde tem dejetos de cães que andam ali sem dono. Né? Eles fazem ali cocôzinho, não tem quem junte, eles são cachorros de rua, né? E não tem quem vá lá nesses cachorros testarem esses cães. Então, é mais seguro, dependendo assim, um ponto de vista, no meu ponto de vista, eu acho mais seguro eu levar o meu cachorrinho para uma creche que eu sei que cuida disso, que afasta esse mosquito, e tem esses cuidados de repelente, enfim, eu preferia levar para a creche, eu me sentiria mais seguro do que eu não ter a creche, ter que passear com esse meu cão em um ambiente externo que não tem ninguém cuidando dessa questão de proliferação do transmissor. Então, eu me sinto muito mais insegura em levar meu cachorrinho numa praça do que levar numa creche onde tem 50 cães aglomerados. Eu acho muito mais seguro.
desde que siga-se, né, esse cuidado aí para evitar que esse mosquitinho se prolifere nesse ambiente. Porque eu sei que na rua não, ninguém está cuidando. Ninguém está juntando, assim que o cachorrinho sem dono faz o cocôzinho, ninguém vai lá juntar, ele mesmo cava, às vezes esconde dentro de uma areia, de uma terra. Algumas pessoas que moram na rua se alimentam, nem sempre descartam adequadamente os restos de alimento, né? Então, às vezes, as próprias pessoas que moram na rua fazem suas necessidades na rua, enfim, né? É muito difícil, porque como isso é uma matéria orgânica, tem árvores frutíferas espalhadas pelas calçadas da cidade, e nem sempre tem alguém que vai ali e limpa essa calçada, e cria um ambiente propício, então, para proliferar esse mosquito. A maior preocupação é o mosquito, né, não a aglomeração de cães. Isso não é a maior preocupação. Então, o ideal é afastar esse transmissor. Eu te ajudei, Carlos. Porra. Eu vou mandar essa live para todos os meus clientes. Para todos os meus clientes. Além deles te conhecerem, né? Vai trazer, obviamente, mais credibilidade, por já te conhecerem e tal. Fazer o jabá aí da médica veterinária, né? Kelly Schneider. E trazer essa conscientização. Né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Não adianta só vir da minha parte isso, né? Por mais que eu tenha todo um cuidado, eles também têm que entender aonde que daqui a pouco não é bacana os cachorros deles estarem. Né? Exato. Então é importante. Não só os cães, né, Carlos, mas as pessoas também, as criancinhas, é uma zoonose, a gente não pode esquecer jamais disso. É uma zoonose, assim como tem outras zoonoses em que a gente sabe que tem pessoas morrendo dessas doenças, mas que só se descobre por necrópsia, e nem todo mundo está disposto a fazer necrópsia num familiar morto, né, porque é uma situação muito difícil. Então, pode sim ter pessoas morrendo por essa doença, assim como por outras zoonoses, e não terem esse diagnóstico, se associa essa morte com outros fatores, né, e, enfim, é uma situação bem, bem complicada. Sim, é mesmo. Kelly, brigadaço demais esse papo, né? Quase 2 horas aqui. Meu Jesus, é uma das lives mais longas, hein? Uma das lives mais longas. Eu falo pouco, né, Carlos? Com convidado, né? Nem gostamos de conversar, né? E ainda você disse que tinha mais assunto, né? Mas nós vamos ter que parar por aqui. Vamos ter que marcar esse assunto para outro dia, né? Obrigado demais por estar aqui conosco, por ser tão esclarecedor, por trazer uma forma muito didática para a gente realmente entender desse assunto. Eu espero ter me feito entender, né? Se ficou alguma dúvida, tu pode me mandar depois lá no privado e a gente vai conversando e vai esclarecendo. Com certeza foi muito didático, eu consegui entender muito bem e sou totalmente leigo nisso. Né? Oi, você realmente trouxe. Tá aí, ó. E você realmente foi. Olha aí, ó. Viu só? Tá aí, divulgando conteúdo. Obrigado demais, né? Obrigado demais e vamos marcar as próximas. Bora! É só dizer bora. Então tá bom. Kelly, muito obrigado. Um grande beijo. Boa noite. Manda essa live aí para os teus amigos também. Eu vou mandar aqui para todos ficarem atentos a isso aí e a gente disseminar conhecimento de qualidade, tá bom? Obrigado mesmo, grande beijo. Obrigada pela oportunidade, minha primeira live, espero aí que venha outra. Parabéns, foste muito bem, cara. Foste muito bem mesmo. Vamos fazer uma carinha de como é que a gente faz aqui, não é selfie, mas é print, carinha de print pra gente divulgar. Eu vou tirar o print aqui. Peraí, deixa eu organizar aqui. Aí, carinha de print.